Saudações motociclísticas. Mais uma vez. Olha aí, quase um acidente ali. Quase não, né? Os caras entraram, mas olharam e eu também tava devagar. Mas ninguém tá livre, né? Pode acontecer a qualquer momento. Mas o que eu tava falando mesmo? Assim, repetindo, saudações motociclísticas. A moto aqui entrou na reserva, mas dá pra dar o rolê que eu tô indo fazer aqui agora. Uma das coisas que eu gosto de fazer de moto é ir bater minha bola no clube ali, fica uns 11 km de distância, né? Percurso legal para poder ir de moto. Mas a questão desse vídeo é falar sobre isso, esse efeito downgrade que acaba acontecendo com um motociclista ou outro ao longo da sua carreira motociclística, né? Já vi vários vídeos falando sobre isso. E não tem idade pro cara ser acometido desse problema. Se é que se pode falar em problema, né? Mas a questão é que a gente que gosta de moto, a gente sempre tem um sonho de ter uma moto muito bacana, uma moto grande, de alta cilindrada, tecnológica. Faz parte da evolução no mundo motociclístico, né? Mas com o decorrer do tempo, a realidade, né, do dia a dia de ter uma moto de alta cilindrada, os detalhes do outro lado, né, de possuir uma moto grande, que na vida, como eu já disse, tudo tem dois lados, né? A satisfação de estar com uma moto de alta cilindrada no asfalto, numa viagem, numa estrada é maravilhoso, né? Como eu já falei várias vezes, estando com a Twin na estrada. E o outro lado é a questão do peso, despesa, a sensação de insegurança às vezes quando você vai parar, você está num lugar meio inclinado, um lugar que não é tão adequado para você parar uma moto alta e muito pesada. E nessas viagens a gente encontra muito isso, né? Eu mesmo já vi um cidadão com uma GS 1250 levar uma queda com a sua esposa. Quando ele foi parar, ele procurou o chão, tinha uma ladeirinha, um desnível, e ele não conseguiu sustentar o peso da moto com bagagem e a esposa junto. Com a Twin também, uma sensação de insegurança que eu passei várias vezes na estrada foi ali no trecho da Chapada Diamantina, aqui nessa amaldiçoada BR-242, estrada que está cada vez pior. Ali na Chapada Diamantina, quem já passou por ali naquele trecho de estrada viu que tem muitas subidas, muitas curvas e o tráfego de caminhão intenso, e tem trechos que mesmo de moto você não consegue passar não. Aí você tem que estar atrás de um caminhão numa subida a 10 por hora e com a maior cautela para não deixar a moto apagar, porque você tem que botar em primeira ali, porque não dá para manter uma segunda, né? E se uma ladeira você deixa uma moto pesada apagar com garupa e bagagem, pode ser um problema, viu? Aí você também, como eu falei, a manutenção cara. A última revisão que eu fiz, R$1.000 e tantos para não fazer nada, só trocar óleo e filtro praticamente, né? Eu tive a Twin por 3 anos, rodei 13 mil quilômetros, o que não foi tão ruim. A maioria das viagens foi para visitar o brother Josenildo e a gente fazer uns rolezinhos aí. A gente se encontrou em algumas viagens. Foi o uso da moto, né? Aí você fica pensando, pô,
a curtição que você tem com essa moto, né? Esse brinquedo caro compensa o nível de curtição que você tem com ela, compensa quando você pesa esse outro lado. Ou seja, a Twin eu não podia estar andando com ela aqui normalmente para ir comprar alguma coisa, para ir pro trabalho. Não dá, você se sentir tenso, né? Porque a qualquer momento você pode ter uma ocorrência de trânsito ali que te jogue no chão, um cruzamento que te fecham, né? Então já aconteceu comigo, que eu tenho uma CG também, e eu uso a CG para ir pro trabalho e para outros deslocamentos. Outros deslocamentos, como ir ao supermercado, uma padaria, né? Isso que eu tô fazendo agora aqui também, muitas vezes. Ir ao clube bater uma bola. E você vai de CG, você não se preocupa, uma moto pequena, barata, né? Leve, muito na mão, manobrável. E você, numa Twin, você não pode estar tranquilo num trânsito pesado assim. Eu vejo uns colegas aí em São Paulo, né? Eles castigam naquele trânsito, são corajosos, né? Mas não sei o quanto eles estão tranquilos ali por dentro, né? E questão de manutenção também, para você usar uma moto dessa no dia a dia, o desgaste dela, né? Sem contar o nível de manutenção também, né, que você encontra à sua disposição. Aqui mesmo onde eu tô não tem Honda Dream. O mecânico mais confiável que eu tenho aqui é o Mauri, que ele fez a revisão na minha Twin 2018 que eu tive, né? Tem até vídeo no canal. Trocou os filtros de ar, trocou o líquido de arrefecimento, fluido de freio. Então a Mauri me dava mais segurança em ter uma manutenção do que a própria Honda, né? Ou outro mecânico que aqui é carente pra caramba onde eu moro. Então você tem uma moto grande, cara, você vai deixar em qualquer lugar para fazer manutenção, você vai ficar com medo, né? Isso vai te deixar preocupado se a pessoa tem habilitação para poder fazer a manutenção na moto. Na Twin 2018 mesmo, eu tive que pedir para o Mauri tirar as bengalas para mim mandar pro Léo Motocas lá em Timóteo, Minas Gerais, fazer a troca do óleo da bengala. E o retentor tava vazando também, né, para ele fazer essa manutenção, porque aqui onde eu levei fizeram um trabalho porco. Então isso aí tudo pesa, né? Você tem moto grande, moto de alta cilindrada, para você não ter nem tranquilidade para fazer a manutenção adequada nela. É difícil, né? Você não poder curtir um passeiozinho às vezes ali na cidade, só ir no mercado com a sua moto numa manhã de domingo, que você fica preocupado, né, de sofrer um perrengue, levar uma queda com a moto cara, PVA caro, seguro caro. Paguei o IPVA dela, o imposto, o licenciamento, acho que eu paguei foi uns 1.000 e pouco, seguro 1.600, né? Aí você vai pesando tudo isso. Eu sei que é divertido estar no asfalto, é gostoso você estar viajando, mas você se sentir intranquilo, não tranquilo, é complicado, né? Olha a Blitz aqui, parando todo mundo. Todo mundo não, né? Aí isso dentro de mim é que foi ao longo do tempo pesando, a ponto de eu decidir vender. E falando sobre manutenção, pra vocês verem, pra mim fazer a manutenção da garantia de 12 mil, Josenildo teve que vir buscar ela aqui, 600 km de distância, porque eu não tinha condições de ir. O trabalho eu não tava deixando. Aí já incomodei ele, a moto ficou lá na casa dele meses, né, até eu poder ir buscar. Então é muito detalhezinho que você pensa, né, assim, se esses detalhes compensam o prazer de estar curtindo a moto no asfalto, numa viagem aqui e acolá. Se eu tivesse aposentado, talvez não tivesse vendido, que eu teria mais possibilidade de estar viajando, né? Isso aí ainda não chegou, esse sonho dourado. Então eu tive que
nesse momento, ponderar bem mesmo e decidir pelo downgrade. E a CB aqui, como eu falei, talvez já esteja vendida, né? Pelo menos foi o que ficou acertado com meu amigo João, colega de trabalho. Aí eu vou partir para aquela Ibex. E dali eu vou ver como é que vai ser o desenrolar dos dias com ela, a satisfação que ela vai me dar, que é uma moto que eu quero usar para tudo, viajar, curtir dentro da cidade, curtindo os deslocamentos, vou botar baú para fazer dela um uso completo. Eu acho que pra gente ter uma moto a gente tem que ter ela pro uso completo. Eu não digo se você é um desses cacifados, como a gente fala aqui na Bahia, gente que tem dinheiro mesmo, né? Que pra você é indiferente, né? Deixar a moto parada aí, como tem gente aqui na cidade que tem motos grandes, Harley e outras máquinas aí que praticamente não rodou mal 1000 quilômetros aí em 2 anos. Eu mesmo fui testemunha disso, de uma GS 1250 que eu pilotei para Brasília, para revisão, que a moto não tinha 1000 quilômetros e ela já tinha uns 2 anos de uso, o cabra não andava. Mas ele podia manter esse brinquedo assim, né? Caro nessa situação, nessa condição, então, questão dele, né? Pra minha realidade, eu acho que eu cheguei aqui no momento em que eu tenho que pensar no que eu posso extrair de alegria, de curtição, da forma que eu posso aproveitar um bem caro que é uma moto de alta cilindrada, pra valer a pena, né? Eusenildo não compactua, travou a língua, não compactua dessas minhas considerações, né? Mas eu sei que um dia isso vai acabar atingindo ele também, esse efeito downgrade, porque faz parte da experiência de vida, você decidir as coisas pela lógica e pela razão, né? Não pela emoção. Um amigo meu de infância, como o Josenildo disse uma vez que moto de alta cilindrada era ilusão. Não sei, de repente ele foi sábio em falar isso, né? Que ele teve só uma Transalp, vendeu e nunca mais teve moto de alta cilindrada. Mas questão pessoal dele. Então eu acho que ele não gostava tanto de moto assim, a ponto de querer ter uma, pelo menos pro seu uso do dia a dia, uma de média cilindrada pelo menos, né, que desse para aproveitar em todas as situações, que pra mim é o mais adequado, né. Vendi a Twin, realmente me deu uma sensação assim um aperto no coração quando eu vi ela indo embora, mas é a vida, né? Não me arrependo. Espero que o proprietário seja feliz com ela. Ele já teve uma Twin também. Inclusive ele me disse que na Twin 2018 ele deixou ela cair parada e se contundiu. Eu acho que acabou fraturando a perna, se eu não me engano, o tornozelo. Então aí, ó, mais um detalhe, né? Uma moto muito pesada, você pode sofrer esse problema. Eu também já quase deixei a Twin cair. Ela não foi ao chão porque tinha alguém do lado que me ajudou a segurar, né? Mas uma moto pesada, você não tiver concentrado quando você for parar, você pode ter esse problema, né? E é isso. Cada um sabe de si. Era só isso que eu queria falar a esse respeito. Se eu lembrar de mais coisa, né, eu posso comentar, fazer outro vídeo, de repente. É um assunto até meio polêmico, né, entre os motociclistas. O pessoal do meu grupo aqui mesmo, eles nem pensam numa situação dessa. Eles podem ter 2 motos, mas fazer downgrade como eu, nem cogitam a possibilidade.
Mas é isso então. Fiquem todos com Deus aí, firmes e fortes. Tamo juntos.